Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Eu estou aproveitando aqui o dia do meu aniversário para voltar a conversar com vocês e hoje eu já trago um assunto muito importante que é esse aqui, ó, perdas salariais dos militares, tá? Esse assunto foi sugerido por alguém, não sei se foi um inscrito do canal ou por e-mail ou através de algum grupo, tá? Infelizmente, como sempre, eu não lembro quem sugeriu para dar os créditos, mas agradeço a sugestão porque é um assunto muito importante. Bom, para abordar esse assunto aqui, eu vou fazer uma contextualização, depois vou entrar aqui na base e na metodologia dos cálculos para explicar mais ou menos como é, mostrar os resultados e a gente vai chegar a algumas conclusões depois e ao final vou fazer alguns recados, certo? Vamos lá, começando aqui pela contextualização, tá? Primeiro aqui, o que eu já falei sobre esse assunto. Eu fiz um vídeo no ano passado, no final do ano passado, o pessoal estava conversando sobre isso aí. Qual seria o índice de reajuste ideal do soldo para repor as perdas? Tá? Então eu fiz esse vídeo aqui, foi no final de novembro, tá? 24 de novembro, se eu não me engano aqui a data não está aparecendo agora. E mostrei essa tabelinha aqui. Tá? E a gente chegou na época à conclusão que o índice necessário seria 20 e poucos por cento. Tá? Eu até vou mostrar aqui a planilha. Eu atualizei essa planilha, tá? A planilha é essa aqui, tá? Antes eu tinha que fazer os cálculos com algumas previsões que tinha ali conforme o Banco Central do Brasil e tal, mas agora já saiu o índice do IPCA, tá? Então a correção até dezembro de 2021, que daria o valor para o reajuste em 2022, seria isso aqui, ó. Uma diferença de 21,44% no soldo, tá? Bom, e agora eu vou falar assim um pouco diferente. O que eu vou abordar agora? A remuneração toda, tá? A remuneração, no caso eu vou mostrar aqui como é que é esse cenário na remuneração bruta, tá? De novo eu vou usar aqui a calculadora do IBGE, que ela me dá aqui um índice aqui de 263,54% a partir de janeiro de 2021, tá? E nós vamos, aliás, desculpa, a partir de janeiro de 2001. E nós vamos responder, afinal os militares sofreram perdas salariais e o objetivo é esse aqui, mostrar a verdade, tá? Como é que é a base de cálculo e a metodologia desses cálculos, tá? Eu vou partir de uma base de cálculo, que é a estrutura remuneratória da MP 2215 de 2001, tá? Por que essa base de cálculo? Porque pegar valores anteriores, a gente tem a lei de remuneração lá de 1991, passando por toda aquela década de 1990, antes do Plano Real, aí entrou o Plano Real, o RV, aí veio aquele monte de gratificação que tirou, colocou, né? Tem aquelas leis lá que ensejaram lá o processo de 28% a 86%, então aquilo ali é muito confuso. Então a MP 2215, que é a nossa legislação de remuneração atual em vigor até hoje, com algumas alterações, ela é um marco bastante importante para isso aí, tá? Então por isso que eu uso essa base de cálculo, tá? Algumas observações sobre os adicionais aqui, que vou levar em consideração dessa vez, antes eu trabalhei só em cima do soldo, que alguns, vou mostrar aqui na planilha melhor, mas assim, em alguns pontos ali tem uns percentuais que podem parecer meio estranhos. Por exemplo, mas esse percentual não está na tabela, é porque a gente pega às vezes uma média, conforme os relatórios de remuneração que as próprias forças divulgam, tá? E também em alguns casos são valores mais típicos, né? Em geral, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do adicional de habilitação. Em geral, coronel full ou comandante, capitão de mar e guerra, eles têm 30%, mas alguns têm menos de 20% porque eles ainda não fizeram o curso. Tá? Então, mas e o coronel sem altos estudos? Então, e o sub? Então, são valores típicos e em alguns casos médias. Tá? O que será considerado, além da base de cálculo, são as alterações dessa estrutura, né, que eu vejo como forma de valorizar a remuneração. É exemplo da própria Lei 13954, a ideia ali seria valorizar, tá? E os reajustes de soldo, que em geral eles não passam de correções, né,
monetárias ou algumas vezes reposições, porque em alguns casos não deram reajuste nenhum, aí depois dá um reajuste um pouquinho maior para compensar aquele período anterior sem reajuste e assim por diante, tá? E aí vamos aplicar os índices de oficiais para correção, no caso é o IPCA, tá? Vamos chegar a um valor de qual seria a remuneração a partir da remuneração de 2001, tá? E vamos confrontar com a real remuneração atual para saber, e vamos dar uma olhada aqui em resultados por postos ou graduações para ver se houve perdas, se não houve, quem perdeu mais, quem ganhou mais e assim por diante. Aqui os resultados agora nós vamos ver direto na planilha, tá? Agora sim, eu vou mostrar rapidamente, tá? Assim por alto, alguns exemplos, mas não se preocupe que eu vou divulgar, esse material vai estar divulgado aqui, vai estar disponível para download, tá? E os links vão estar na descrição. Então é só correr ali o vídeo, seja no celular, seja no computador. Ali embaixo na descrição, às vezes tem uma setinha assim para expandir o texto, vai estar tudo ali, tá? E assim, para quem está assistindo no celular, a planilha ela é meio grande, tem bastante informação, pode ficar muito pequenininho, espremidinho. Quem puder ver no computador é melhor, tá? Mas eu vou explicando tudo e quem quiser ver é só baixar o material e dar uma olhada, tá? Então vamos lá aqui direto para a planilha. Tá. A planilha é essa aqui, tá? Como eu falei antes, ela é bem grandinha, tem bastante informação aqui, bastante linhas, bastante colunas. Tá? Mas eu vou explicar aqui bem rápido o que é cada uma dessas coisas. Tá? Aqui na primeira coluna, obviamente, tem a lista de postos e graduações, às vezes alguma situação específica dentro do mesmo posto ou graduação. Aí eu coloquei aqui o soldo na época da MP, o soldo de 2019, antes da Lei 13.954, e o soldo atual, que é basicamente o mesmo, só mudou alguns postos ou graduações. Tá? Na verdade, só algumas graduações, tá? As mais baixas, tá? O aspirante, os alunos, tá? Soldado, mudou, tá? Um pouquinho, tá? Para evitar as perdas. Aí os adicionais, que aqui eu vou informar para vocês aqui, ó, algumas especificidades de cada um, tá? E aí eu calculo aqui qual era a remuneração típica lá na época da MP, antes da Lei 13.954, tá? Faço um cálculo com o IPCA atualmente, tá? E a gente vai comparar onde houve perda, onde não houve perda. E também vamos fazer um cálculo com base no salário mínimo para a gente entender melhor isso tudo aí. Aqui o que tem de especial aqui no adicional? Por exemplo, aqui no adicional militar, muita gente não se lembra disso, mas durante um pequeno tempo vigorou uma tabela com percentuais menores. Por exemplo, hoje o adicional militar do 4 estrelas é 28%, do oficial general é 28%, mas no começo era 17%. Isso vigorou até maio de 2002. Era para vigorar até o final de 2002, mas a própria MP já estava dizendo que poderia antecipar e isso foi antecipado. Tá? Aqui nós temos a habilitação na época da MP, e na época não tinha esse negócio de lacuna porque os suboficiais e os praças em geral e os oficiais oriundos de praças não tinham os altos estudos, tá? Nem o chacal existia na época. Tá? A habilitação de 2019, que aí já tinha alguns com 30%, outros com 20%, por exemplo. E agora, em 2022, os percentuais que estão vigorando agora. Tá? Ainda não é o 73%. Tá? A gente lá em 2023, meado de 2023, a gente pode repetir isso aqui, se houver reajuste de soldo, a gente faz essa conferência novamente. Tá? O tempo de serviço aqui é um valor típico, aqui sim, um valor médio, tá? Conforme estudos a gente obtém esses valores aí das graduações naquela época da MP. Por exemplo, era muito comum oficiais generais já terem mais de 30% e ainda estarem na ativa. Tá? Isso aqui em geral a gente vai dar uma olhada nas remunerações da ativa. E eles já tinham posto acima garantido, inclusive, mas eles continuavam na carreira para galgar até o último posto e tal, e chegaram a acumular um tempo de serviço maior, mesmo antes da MP, quando terminou a contagem do tempo de serviço. E aqui é uma contagem de tempo de serviço que era bem normal, uma média que existia em 2019. Adicional de permanência são valores típicos,
tá? Por pós ou graduação. Representação, inclusive tem uns valores aqui meio estranhos, 2% e 1%. Representação por comando, não é aquela representação de missão, não, tá? Representação de 2% ao dia. É aqueles 10%, aqueles tais 10% dos generais. Alguns coronéis, mas nem todos recebem por serem comandantes, então é apenas um percentual deles, por isso que aqui figura 2%. E o adicional de disponibilidade, eu botei aqui alguns casos, aqui tem essa linha aqui, lacunas, eu até botei assim cheio de S aqui, porque é o caso aqui dos oficiais de quadros auxiliares. No caso da FAB, alguns ascendem a partir de um S, então eles ficaram com 20%. Então, tirando uma média ponderada com quantitativo, como tem muito mais do EB, então ali dá em torno de 30% essa média ponderada, tá? Então agora que nós vamos ver aqui. Aqui estão as remunerações na época da MP, tá? Que é a base do nosso cálculo, tá? Ou seja, o soldo mais os adicionais que vigoravam na época, com os percentuais que vigoravam na época, e antes da lei nós chegamos a esse aqui, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse valor e corrigi com o IPCA até a época, até dezembro de 2018, para dar o qual seria o ideal em 2019. Tá? Na época, 202,98%. Então, nós temos aqui o resultado aqui, né? Se tiver positivo, é porque, na verdade, a remuneração da época era maior do que aquela apontada pelo IPCA, ou seja, houve uma valorização da remuneração. Em geral, os valores são positivos, tá? Ou seja, em geral, a remuneração dos militares teve uma valorização. E fiz a mesma coisa aqui para o atual, tá? Por exemplo, aqui oficial 4 estrelas, tipicamente recebendo 34 mil, tá? De bruto. Teria que receber um pouco mais, aqui no caso ele teve uma pequena perda, tá? Então vamos olhar aqui alguns casos específicos. Vamos pegar aqui, por exemplo, um caso que é bastante marcante aqui pra gente, um capitão do quadro de oficiais auxiliares, né? Que é o capitão com chacal e tal, né? E eu botei aqui 2 linhas porque tem o da lacuna também, tá? Então o que nós vemos aqui? Em 2019, ele tinha uma valorização de 16%, se fosse sem altos estudos, uma valorização de 13%, tá? Em relação ao IPCA. E o que aconteceu agora? Agora, aquele oficial que tem um altos estudos está com uma valorização maior e aquele que não tem altos estudos está com uma valorização menor. Ou seja, aquele que tem altos estudos, ele valorizou ainda mais de 2019 para cá, e aquele que não tem, desvalorizou de 2019 para cá. O mesmo acontece com, por exemplo, tenente, tá? Que nós temos aqui, ó, o tenente dos quadros auxiliares, né? Os suboficiais, tá? Acontece também um fenômeno bem parecido, tá? E assim por diante. Aqui nós vemos aqui, eu coloquei, né, várias graduações aqui, eu botei primeiro sargento com e sem aperfeiçoamento, eu botei dos quadros especiais. Aqui nós vemos aqui, por exemplo, na coluna atual, nós vemos que um segundo sargento do quadro especial sofreu uma perda, ou seja, a remuneração dele teve uma pequena desvalorização mesmo, tá? Mas assim, no geral, tá? No geral, até se a gente selecionar aqui tudo, aparece aqui embaixo pequenininho uma média, no geral houve uma valorização, certo? Porém, em termos de salário mínimo, isso já é diferente, tá? Eu botei o salário mínimo propositalmente aqui, tá? Tanto de 2022 quanto lá o da época da MP, tá? E nós vamos ver que, em geral, em termos de salário mínimo, que é isso que muita gente percebe, isso que muita gente sente na pele. Muita gente, às vezes você pega alguém falando assim, mas eu ganhava 20 salários mínimos, é aqui o caso aqui do sub, tá? Eu ganhava 20 salários mínimos, agora eu não ganho nem 10. E realmente, tem uma coisa mais ou menos isso aqui, ó, um sub da lacuna. Aqui está dando 19,5 salário mínimo lá na época da MP e 9,5 agora. Ou seja, isso remuneração bruta, tá, gente? Sempre remuneração bruta. Ou seja, em termos de salário mínimo, todo mundo teve um decréscimo, tá? Bom, assim sendo, olhando a planilha, claro, como eu falei, né? Se eu for mostrar a planilha inteira aqui, a gente vai ficar horas e horas, mas vai estar aí disponível para download para o pessoal, tá? Assim sendo, a gente chega aqui às nossas conclusões, tá?
Ou seja, de acordo com os números, pelo que a gente viu, as remunerações não sofreram perdas se você for levar em consideração o índice de correção, que é mais utilizado que o IPCA. Tá? Porém, de 2019 para cá, desvalorização em alguns casos. Tá? Em geral, houve valorização com altos estudos, tá, gente? Principalmente aquele pessoal ali, suboficiais, né, praças, oficiais dos quadros auxiliares. Tá? Ou seja, isso nos diz já logo de cara que a reestruturação da Lei 13954, em termos remuneratórios, realmente não foi boa. Tá? Além disso, nós vimos ali que houve uma redução em termos de salário mínimo. Sim, houve uma valorização do salário mínimo, mas como eu disse antes, né, todas as coisas que eu estou levando em consideração aqui, que são as alterações da estrutura, o objetivo delas era proporcionar uma valorização, certo? E não proporcionou. Tá? O reajuste de soldo é que são as correções e reposições. Ou seja, no final das contas, nós vemos o quê? Que todas as alterações feitas para valorizar, por exemplo, o adicional de disponibilidade, que eles disseram que é para valorizar a meritocracia, não sei o que, tal, eles conseguiram no máximo o quê? Repor algumas perdas. Tá? A gente vinha perdendo e deu aquela melhorada ali, quando na verdade era para valorizar, era para melhorar o poder aquisitivo do pessoal, mas basicamente melhorou em termos de uma defasagem e chegou onde deveria estar, ou seja, não fez nada. Bom, enfim, aqui eu quero fazer alguns recados, tá? Deixar alguns recados aqui, tá? Por conta dos resultados que a gente viu aí, eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer que eu vou dar munição ao inimigo, tá? No geral vão dizer isso aí, que tá na tela. Vão dizer que eu estou apoiando o governo e tal coisa, tá? Só que aqui, eu quero deixar bem claro que aqui no canal BinRBsoft, no canal Veterano Voz Ativa, não tem mimimi nem blá blá blá. Meu compromisso é com a verdade e o objetivo do Veterano Voz Ativa é veicular informação importante e correta, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho. Estamos aos pouquinhos voltando aí aos vídeos com as informações úteis e importantes para todo mundo. Então agradeço de coração o carinho que todos têm dispensado a mim aqui, tá bom? E a audiência também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!